Deputado, o senhor acredita que a redução da maioridade penal realmente é necessária? Existem medidas para serem feitas? O Estatuto da Criança e Adolescente deve ser reformulado, né? Esses quatro adolescentes que mataram, eles enforcaram o rapaz, né? O diretor, não se questiona o motivo deles estarem com o rapaz, posicionamento. Eu acho que a opção sexual é de cada um, a gente não deve questionar. Mas 4 adolescentes matarem uma pessoa, o senhor é a favor da redução? Não sou a favor. O nosso sistema penal ainda é extremamente seletivo. Eu sei que existe uma vontade popular majoritária, pelo menos de boa parte das pessoas, por essa redução, mas a gente ainda tem um sistema carcerário no Brasil hoje que não leva as nossas penitenciárias, que não leva as nossas casas de custódia aqueles que podem pagar por um advogado. No final das contas, o que a gente tem no nosso sistema penal e no sistema carcerário brasileiro é uma grande parcela da população mais pobre que está inserida nesse sistema. E, além disso, infelizmente, aqueles que são os bandidos de colarinho branco e aqueles que podem fazer o pagamento de bons advogados, além deles não estarem dentro do sistema penal brasileiro, eles, no final das contas, eles têm uma capacidade concreta de fazer com que as suas iniciativas, que muitas vezes fazem com que muitos das crianças e dos adolescentes fiquem fora da escola, por exemplo, eles conseguem, no final das contas, enriquecer a base de um sistema que é extremamente excludente. E aí eu acho que a gente tem que fazer algumas comparações. Outros países que estabeleceram, outros estados, a redução da maioridade penal, eles tiveram um aumento da criminalidade ou uma diminuição da criminalidade? Todos os estados americanos que tiveram ampliação da redução da maioridade penal não estabeleceram uma política criminal que dissesse mais satisfatória do que aquela que a gente tem hoje. Esse é um primeiro ponto que eu queria colocar de uma maneira bastante contundente. Uma outra questão que eu considero importante: hoje, um adolescente que está em uma casa de custódia, porque hoje a gente pode chamar de casa de custódia aquilo que são os nossos sistemas de internação brasileiros, ou seja, o sistema de internação hoje não deixa de ser uma custódia. Quantos adolescentes de classe média ou adolescentes ricos hoje estão no nosso sistema de internação? Se você fizer uma pesquisa dentro dos nossos sistemas, e o Ministério da Justiça tem essas pesquisas, você vai ver que muito mais do que 90% daqueles que estão inseridos lá, eles são necessariamente jovens das comunidades mais pobres. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente não tiver um sistema penitenciário que modifique a realidade de vida das pessoas, e a gente diminui a maioridade penal de 18 para 16, ou para 14, ou para 12, ou para 10, no final das contas, o que a gente vai estar fazendo é colocar ainda mais um número grande de pessoas de baixa renda no sistema penal brasileiro. Um dia desse eu fui para uma palestra com o deputado Gabriel Chalita, que é também escritor, e ele também faz a defesa de que não haja, ele acha que o caminho não é a redução da maioridade penal, e ele brinca até dizendo o seguinte: eu só peço uma coisa para vocês, deixa eu defender a minha tese primeiro e vocês me vaiam depois. Que a gente sabe que a maioria das pessoas tem, uma boa parte das pessoas, se não a maioria, tem uma posição favorável à redução. Porque é claro que é chocante, quando você vê um caso na televisão, ou quando você acompanha alguém que é brutalmente assassinado, é uma tendência natural do ser humano a reagir também violentamente a esse tipo de episódio. Mas quem está no exercício de uma tarefa de natureza pública tem também a obrigação de buscar as causas, ou seja, quais foram as causas que levaram a um recrudescimento da violência na sociedade atual? É única e exclusivamente a vontade ou a índole do ser humano? Ou existem outros elementos que compõem e fazem com que, no final das contas, a gente tenha um aumento da espiral da violência? E aí a minha pergunta é bastante objetiva, também comparativa. Quem já adotou medidas mais repressivistas teve melhoras nos seus índices no que diz respeito à violência urbana, ou seja, teve a diminuição dos seus índices? Não.
aqueles países que foram sucesso no que diz respeito, principalmente à diminuição dos índices relacionados à criminalidade, primeiro, eles tiveram uma grande mudança cultural de política de paz. Por exemplo, o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco diminuiu em 50% o índice daqueles que eram assassinados na região metropolitana. E fez isso única e exclusivamente com a presença de forças policiais? Não. Envolveu a comunidade local em políticas e ações educativas para que a política fosse realizada conjuntamente. Então, acho que o problema ele tem que ser tratado de uma forma sistêmica e não como se uma única medida fosse aquela capaz de resolver todas as questões, quando no final das contas ela pode ampliar a espiral da violência ao invés de diminuir. Mas na sua visão, essas medidas socioeducativas realmente precisam ser reformuladas? Muito. Ou ainda aos poucos, né, tem a tendência de... Porque o jovem, o adolescente mata, já sabendo que com 3 meses, 6 meses vai ser posto em liberdade. Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde como jornalista nós não podemos... temos que cumprir, lei é feita para se cumprir, não podemos divulgar identidade, o nome do menor, não podemos identificar o menor de forma alguma. Só acredita que essas medidas socioeducativas dentro desses locais onde os adolescentes vão, resolvem ou ainda precisa de um trabalho maior? Mas eu não tenho dúvida que a gente está anos-luz, a uma distância muito grande, de ter uma política adequada para as crianças e para os adolescentes. Anos-luz. Né? O sistema de internação brasileiro hoje é um caos. Ou seja, as crianças que estão submetidas a esse sistema, elas passam por problemas grandiosos, inclusive, e com uma dificuldade extrema em superar a dificuldade psicológica relacionada àqueles lugares por onde elas passaram. Então não há ali qualquer processo, a gente pode chamar dessa forma, de restauração. Não existe isso. Então existe sim uma necessidade profunda de reformatação e reformulação do sistema de internação brasileiro. Quer ver um exemplo? Hoje a pessoa vai para uma casa de detenção ou ela vai cumprir pena num presídio. Por quê? Não existe, e aí é uma das tarefas que eu tenho assumido agora, e eu vou fazer a defesa dessa tese, porque não existe um grande processo de educação dentro do sistema penal brasileiro. Porque muitos defendem a ideia de que você entra no sistema penal ou na cadeia, tem quem defenda isso, para você se modificar, ou seja, para você melhorar. Essa é uma das teses defendidas. Mas quem é que vai melhorar um sistema penal do jeito que a gente tem hoje? Nem aquele que seja o mais conservador do mundo vai achar que a cadeia, ou seja, do jeito que a gente tem hoje no Brasil, é um processo de melhoria. E você não tem um processo amplo de educação para os custodiados e para aqueles que estão cumprindo as suas penas. Por que que não tem? Para que aqueles, pelo menos, que queiram, tenham a opção de fazê-lo. Então, depois de um tempo, estando lá no sistema prisional, eles vão sair do sistema prisional. Você vai ter um aumento da espiral da violência, porque você já tem grupos formatados dentro do sistema, trabalhando para um lado ou para o outro, para o comando A ou para o comando B, já saindo também com as mesmas perspectivas e sem nenhuma perspectiva de melhora dentro do próprio sistema. Ou seja, o próprio ministro da Justiça um dia desse foi para a televisão dizer que o sistema penal brasileiro se compara ao da Idade Média. Mas por que não? Um grande projeto educacional dentro do sistema prisional. Não dá certo. Dá certo. Ou seja, você tem que iniciar. É uma iniciativa que tem que ser corajosa. É uma iniciativa que tem que enfrentar muitas resistências. Mas mesmo aqueles que fazem uma política mais repressivista, eles vão dizer que melhor do que estar dentro de um sistema prisional sem ter uma atuação específica e ter a oportunidade de estudar, de ler, é muito mais interessante. As igrejas fazem isso. Ou seja, as igrejas, elas entram no sistema prisional e elas procuram discutir as questões religiosas, elas procuram fazer uma discussão da Bíblia com quem está sentenciado. Por que não a escola fazer a mesma coisa? É o Estado cumprindo seu papel. Nós aqui em Itaperuna temos no interior do Noroeste, especificamente em Itaperuna, nós temos o presídio Diomedes Vinhosa Muniz, né? Funciona a casa de custódia e a parte onde realmente ficam as pessoas já condenadas.
E muito se questionou e muito se falou na época que trouxeram o presídio para cá, por ser no Noroeste, uma cidade do interior, Itaperuna, acolher isso. Foi feito de forma, né, legalizada, e a gente percebe que a demanda das prisões são crescentes. Então acaba que não suporta. São famílias às vezes que questionam, que ligam pra gente, ou através do Face mesmo, questionam que o preso vai ser transferido, ou por um motivo, como o senhor falou, né, de facção, líder de alguma facção, liderança de facção, ou que vai ser transferido para longe da cidade onde realmente mora. Então as pessoas questionam isso, e até mesmo a ressocialização. O senhor tem algum projeto voltado para a ressocialização? O senhor tem alguma ideia ou tem alguma proposta realmente que possa visar essa ressocialização? Eu estou falando isso aqui como a segunda entrevista que eu estou dando sobre o tema, porque eu estou, na verdade, ainda formatando a proposta que vai ser apresentada na Comissão de Educação, mas já vou aqui adiantar para você. Eu fui eleito presidente da Comissão de Educação na semana passada. É isso, inclusive, que eu quero falar daqui a pouco com o senhor, porque eu soube pelo primeiro, né, além de terem me passado, agradecer ao pessoal de São José de Ubá, que passou essa informação para a gente, Marcelo Lessa. Eu soube pelo Face, que as pessoas comentaram também no Face, moradores de Itaperuna, comentaram que souberam, né, que o senhor é presidente da Comissão de Educação. Isso. Né? Eu vou apresentar, então, essa proposta. Vou pedir o apoio do Ministério da Educação. A gente está formatando um projeto nesse sentido. Estou tendo um apoio de um especialista na área de educação, que já há muitos anos milita também na causa. E a gente vai apresentar uma proposta que é de um grande programa nacional de educação nas penitenciárias, nos presídios e nas casas de custódia brasileiras. É possível ressocializar? Não tem dúvida que a gente tem que oferecer alternativas. Ou seja, o Estado não vem cumprindo o seu papel, ou seja, os poderes constituídos não vêm cumprindo o seu papel, a sociedade não vem cumprindo o seu papel desde a barriga da mãe. Eu não sei se você já passou por uma injustiça, mas quando a gente passa por uma injustiça, a gente se sente naquele momento capaz de fazer coisas que numa situação de normalidade a gente não faria. A gente se sente com raiva e a gente reage. Você imagina uma pessoa que passa por injustiça, injustiça seguida de injustiça desde a barriga da sua mãe. Ou seja, é uma carga muito grande. Então é possível sim, mas alternativas têm que ser dadas. Você tem que criar alternativas. Se você diz no final das contas que não tem jeito, você está criando uma mensagem de que não terá jeito mesmo, e a alternativa não está sendo dada. Mas se você diz sim, não, é possível a gente ter um caminho diferente, e você dá as oportunidades e garante as oportunidades para que isso seja feito, eu não tenho dúvida que a gente pode construir esse caminho. E abordando essa comissão, que o senhor foi eleito aí presidente, até quando eu recebi um e-mail, né, informando isso, que eu achei legal, que veio daqui de Itaperuna, a pessoa passando, que foi uma votação e que, né, tinha uma esperança voltada para isso. Como o senhor se sente representando isso? E essa comissão, o que realmente é uma comissão num projeto da Câmara dos Deputados? Como que ela atua? Como é que uma comissão trabalha? Você tem hoje aproximadamente 20 comissões temáticas. São 513 deputados federais no Brasil inteiro e um pouco mais de 20 só presidentes de comissão. Antes do projeto ser votado pelo plenário, ela tem que ser deliberada por essa comissão. Ela passa pela comissão, é discutida e aprovada ou rejeitada. Então, às vezes, quando tem um projeto muito interessante, mas ele nem vai a voto no plenário, é porque ele já foi rejeitado numa comissão de mérito. Então, se hoje você apresenta um projeto bacana sobre educação, antes dele ir ao plenário, ele vai à comissão de educação e é votado lá. Então, a comissão tem um peso importantíssimo, né? As comissões normalmente não têm aqueles holofotes que tem o plenário, né? Onde normalmente as discussões são mais calorosas, mas é ali que se define se um projeto vai sobreviver ou se ele vai morrer. Então esse é o papel da comissão. E qual é o papel do presidente? O presidente, ele define o que vai ser pautado, ele define o que vai ser votado e o que não vai ser votado. E ele faz a mediação
dentro do encontro da comissão, para que os vários parlamentares possam se pronunciar, para que depois o projeto seja votado. Então a comissão tem um papel importante. E como é que o senhor recebeu isso? Como é que foi essa eleição para o senhor? Olha, ela acabou acontecendo naturalmente, a bancada do PSB se reuniu, indicou o meu nome. No dia da votação para a Comissão de Educação, foram 27 votantes da comissão, só um voto de abstenção, os outros todos votaram favoravelmente. Eu recebi com o peso da responsabilidade. Ou seja, tem temas nacionais... É um peso grande, né? Até porque lidar com a parte de educação envolve justamente isso que a gente está comentando, a parte de ressocialização. Educação é um amplo... É um setor muito amplo e cuidadoso, né, deputado, para poder lidar. Então, parabéns, tá? Obrigado, Lili. Por ter recebido por ter sido presidente, eleito presidente. Eu queria aproveitar e agradecer a sua presença, tá, para as nossas considerações finais. Agradecer muito pela sua vinda aqui ao nosso Bancada TVI. Lembrando que vocês podem acompanhar a gente pelo site tvi21.com. Entre em contato pelo nosso Face, TVI Te Vejo Aqui. Tem a própria RCA, que é com o canal 21, que você pode adquirir o pacote pelo 3823-7497. E agradecendo hoje aqui a presença do deputado federal Glauber Braga. Obrigada, deputado. Lili, eu quero te agradecer, né, por esse bate-papo. Nessa entrevista eu me senti completamente à vontade. Você tem uma capacidade incrível de fazer com que as pessoas se sintam em casa. Né? Agradecer a todos os telespectadores que acompanharam a entrevista. Tomar a liberdade também, se você deixa, de divulgar os nossos canais de comunicação, que é o www.glauberbraga.com.br, e o Facebook, né, que é a página oficial Glauber Braga, que é só curtir. A gente semanalmente está botando lá novas informações. Visitei Bom Jesus, já postei lá alguma coisa do que a gente fez na cidade. Pelo menos uma vez por dia eu posto uma informação diferente daquilo que o mandato está fazendo. Então, quem puder acompanhar, se você puder acompanhar também, vai ser muito bom para a gente manter esse contato permanente. Obrigado, e quero que esse mandato participativo esteja mais presente aqui, cada vez mais presente na região e mais presente aqui também em Itaperuna. Obrigado. O senhor já esteve sempre na região e pretende continuar apoiando a região? Eu quero estar cada vez mais presente na região. Eu comecei a minha atuação pela região centro-norte do Rio de Janeiro, ampliei no último mandato para a região noroeste e eu quero aprofundar a minha presença na região. Quero estar cada vez mais presente. O senhor já passou pelos municípios antes dessa vinda e pretende continuar sempre trabalhando assim? Muitas outras vezes a gente já tem visitado os municípios e eu quero ampliar a quantidade de vezes que estou presente também nos municípios e na região. É claro que a rotina do deputado ele tem que estar de segunda a quinta-feira em Brasília, porque é da sua atividade, ele não pode deixar de estar lá. Mas sempre que eu puder, eu quero estar aqui presente e, mais importante do que isso, mesmo quando estiver em Brasília, trabalhando também pela região. Obrigada, deputado. Quero agradecer a sua companhia e até o próximo Bancada TVI.